Nós temos um Pai que provê. Nós temos um Pai que responde. E nós temos um Pai que não toscaneja. A Bíblia no livro de 1 de Pedro, que é o meu livro principal. 1 de Pedro 5 a 7. 1 de Pedro 5 e 7. Diz a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. A Bíblia nos exorta a lançarmos as nossas preocupações, situações, porque Deus cuida de nós. A pergunta que eu te faço nessa noite: o que é que você tem resistido? O que é que você tem impedido de entregar na mão de Deus? Entenda, eu e tu não temos estruturas para suportar determinadas situações da vida. Por isso que a Bíblia vem nos dizer: lançai sobre mim, porque o meu jugo é leve. Lançai sobre mim, porque eu sou teu Pai. Lançai sobre mim, porque eu sou o Criador. Quando a Bíblia nos convida a lançarmos para Deus, é porque nós servimos um Deus que conhece a nossa natureza. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece as nossas vulnerabilidades. Por isso é que para Deus, a tua situação não é um ponto de contato para te abençoar. A tua realidade não é um ponto de contato para Deus, para mudar a tua história. Quando Deus quer fazer na tua vida, Ele olha para Jesus. Porque Jesus é a referência da reviravolta na tua vida. Deus se importa contigo. Deus se importa conosco, mesmo diante da nossa ingratidão. Deus se importa conosco, mesmo diante das nossas falhas. Porque Ele não lida conosco no nível da nossa humanidade. Deus lida conosco no nível da sua natureza imutável. Haverão dias difíceis, haverão pesos, haverão dores, haverão frustrações, haverão dúvidas. Mas eu quero te lembrar que mesmo diante de qualquer circunstância, Deus se importa conosco. Deus não se esquece de nós, mesmo quando vivemos rejeição. Diante de tudo que nós vivemos, há um Deus que ainda está disposto para transformar a minha e a tua vida. Diante das circunstâncias que nós vivemos, ainda há um Deus que transforma vidas. Deixa eu te dizer que quando Deus quer transformar a tua vida, Ele não atenta para o que te falta. Porque aquilo que Ele tem para fazer para ti, dentro tem provisão. A Bíblia vem dizer que Josué estava abatido, Josué estava triste, Josué estava amargurado, porque Moisés havia morrido. Mas Deus disse para Josué: levanta-te, porque o meu povo precisa atravessar o Jordão. Deus não está preocupado com a tua situação, Deus está preocupado com o propósito que Ele estabeleceu em você. O que move a Deus não é o teu problema. O que move a Deus não é o pecado. Não, nunca foi. O que move a Deus não é a situação que você se encontra. O que move a Deus é a aliança que Ele estabeleceu na cruz. Deus se importa conosco, mesmo quando ninguém se importa. Deus se importa conosco, mesmo quando há sol, há chuva. Deus se importa conosco quando não temos o que comer. Deus se importa conosco quando não temos para fazer. Deus se importa conosco quando não temos emprego. Deus se importa conosco quando o casamento ainda não se manifestou. Porque Deus não se limita ao que dá. Deus se limita ao que prometeu. Deus é um Deus que se move pela própria palavra declarada por Ele. Aleluia. A Bíblia diz que havia um homem que já padecia
estava com dificuldade na porta de Betesda. A Bíblia diz que aquele homem estava naquele lugar. Todo mundo recebia milagres, todo mundo recebia a cura, mas a Bíblia diz que aquele homem estava naquele lugar. E a Bíblia vem questionar. A Bíblia diz que quando Jesus aproximou-se daquele homem, não fez muito senão questionar: queres tu ser curado? E para muitos de nós, muitas vezes o Espírito de Deus questiona: queres confiar na minha provisão? Queres confiar no meu poder? A Bíblia diz que tão logo aquele homem respondeu a Jesus, não disse que quer. A Bíblia diz que ele começou a dar desculpas. Não tenho ninguém que me ajude, que segure a minha mão e me leve nas águas. Entenda, quando Deus quer virar a tua vida, Ele não procura saber quem fez, porque Ele tem poder suficiente para fazer. Não tenho ninguém que segurando a minha mão me leve para as águas. Aquele homem esqueceu que estava diante da graça. A graça que não condena. A graça que veio te tirar da situação mais impura possível, para te levar a um lugar de plenitude. Deus se importa com você. Deus se importa mesmo antes de teres vindo para Jesus. Porque a Bíblia vem dizer que antes mesmo Ele nos amou no nosso pecado. Deus se importa com você. Não aceita uma versão abaixo disso, porque Deus se importa com você. Nenhum problema tira Deus do centro. Nenhuma situação altera o caráter de Deus. Nenhum problema altera quem Deus é. Assim como nenhum problema altera a palavra de Deus na tua vida. As circunstâncias não determinam o teu fim. Aquilo que Deus estabeleceu para ti se cumpre, ainda que você viva a perseguição. Em 2021, o Senhor deu uma palavra para o meu esposo. Quando ele chegou a Angola, supostamente nós tínhamos que ir para o Canadá. Tínhamos os passaportes todos organizados para ir embora. E 2 meses depois, o Senhor entrega uma palavra para começarmos o ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus se importa com você. Naquela altura eu estava grávida. Estava gestada. Há pouco tempo para dar à luz. E 3 semanas antes da inauguração da igreja, nós perdemos a nossa bebê. 7 dias depois de nascer. Naquele momento parecia que tudo havia derrubado, tudo havia caído. Era um sonho, era uma criança planejada, era um amor, fruto de um amor. Mas perdemos. Eu me lembro que naquela altura eu dormia debaixo da cama. Eu não queria nada com Deus. E muitas vezes eu dizia a Deus: como é possível? Estamos há 3 semanas para a abertura do templo e nós perdemos a nossa filha. E num certo dia, eu debaixo da cama, o Espírito de Deus ministrou-me e entregou-me Josué. Quando Deus visitou a Josué e pediu que ele se levantasse, e Deus me disse assim: levanta-te, porque o povo precisa atravessar o Jordão. Deus se importa com você mesmo quando há dor. Deixa eu te dizer, o fato de você não ouvir aquilo que Deus tem a dizer para esse tempo não caracteriza Deus como um Deus do silêncio. Deus não é Deus do silêncio, é Deus em movimento em todo o tempo. Até quando achamos que Ele está em silêncio, Ele está a trabalhar. Deus não silencia-se. É impossível olhar para um Deus que em Gênesis falou e permanecer calado nos dias de hoje. É impossível Deus te criar por meio de uma palavra e Ele não liberar a palavra. Deus fala em todo tempo, em todo momento. Nós é que precisamos nos alinhar, porque Ele cuida.
Então a Bíblia vem dizer: lançai sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Quando nós lançamos as nossas preocupações a Deus, primeiro nós estamos a dizer a Deus que reconhecemos a tua soberania. Segundo, nós estamos a dizer a Deus: eu sou inferior diante de ti. Porque só lança aquele que larga. Aquele que não larga, não lança. Por isso é que quando nós olhamos para essa palavra, a Bíblia antecede com versos 6 e diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Só lança para Deus aquele que não resiste. Só lança para Deus aquele que reconhece a soberania de Deus. Existem lugares que estamos hoje, é porque nós não queremos largar nas mãos de Deus as nossas dores, frustrações, passado, as feridas antigas. Nós não queremos entregar e levamos uma vida como se nada tivesse acontecido, mas dentro de nós estamos clamando por socorro. Deus se importa com você. Deus se importa com a situação em que você se encontra. Deus se importa contigo nesse problema. Deus se importa com a tua casa. Deus se importa com o teu casamento. Deus se importa com a condição do teu marido. Porque Deus não se move em função da tua realidade. Quando Deus olha para ti, Deus não vê a mulher que está aqui hoje. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não era pai de nações, Abraão não tinha dinheiro, mas Deus prometeu, porque Deus não se move em função da tua realidade. Deus se move em função da sua própria palavra. Porque quando Deus tiver que transformar a tua vida, Deus não vai consultar a tua linhagem familiar. Deus não vai consultar a tua conta bancária. Deus não vai consultar o teu diploma. Deus não vai consultar os teus pais. Deus vai consultar a palavra que Ele estabeleceu sobre você. Porque o que tem que se cumprir é a palavra. O que tem que se cumprir é o decreto. O que tem que se cumprir é a aliança. Porque Ele se importa com você. Deus se importa com você. Se você não tem capacidade para suportar, se você não tem estrutura para suportar, entregue para Deus. Existem coisas que não podem perturbar a nossa mente. Existem coisas que não podem roubar a nossa paz. Nós não somos filhos qualquer. Nós somos filhos da luz. Temos um Pai que se preocupa conosco. Quem anda em aflição é aquele que ainda não olha para Ele como Abba Pai. Por isso é que a Bíblia vem dizer: lançai sobre Ele. Não é que a aflição não vai chegar. Não é que o problema não vai chegar. Não é que você não terá lutas. Você terá. Mas o teu posicionamento nas lutas é o que faz toda a diferença. Deus é Deus do teu presente. Deus não é Deus do teu passado. Deus é Deus do hoje. Por isso é que quando Jesus visitou a mulher samaritana, Jesus foi específico. Agora vem. E agora é que aqueles que adoram, agora, hoje, porque Deus não é Deus do passado. Deus é Deus do hoje. Deus é Deus do agora. O que Deus quer fazer contigo é agora, é nesse tempo, é nessa conferência. E todas as vezes que Ele começa um ciclo, é porque Ele anulou algo. Todas
Todas as vezes que Ele quer começar algo novo, é porque Ele retirou algo antigo. Depois já havia um casamento na Galileia. E então Jesus já estava naquele casamento. E quando faltando água questionaram a Jesus, Maria questionou e Jesus respondeu: ainda não é minha hora, para te dizer que enquanto Jesus vive, a promessa se manifesta. Porque em Cristo Jesus todas as promessas são sim, amém. Mulher, ainda não é minha hora. Talvez você já leu essa passagem e você pensou, não, Jesus estava a dizer que ainda não seria crucificado. O que eu quero te dizer é que há um tempo exato para que o milagre de Deus aconteça na tua vida. Por isso é que Salomão disse: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quem entende o tempo de Deus não perde a cabeça porque a amiga casou. Quem entende o tempo de Deus não se frustra porque as bênçãos ainda não chegaram na tua vida. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus está a dizer, se Ele diz, ou seja, Maria interpretou, façam tudo o que Ele vos disser. Porque aonde Jesus está, algo pode acontecer a qualquer momento. Eu estou a dizer que a tua situação não vai permanecer a mesma. Você não vai permanecer da mesma forma. Você não vai permanecer do mesmo jeito. Porque a vergonha não é tua porção. A desgraça não é tua porção. Você é filha de Deus, luz da terra e sal. Enquanto Jesus estiver na tua vida, o milagre pode acontecer. Enquanto você estiver conectada à videira, o milagre pode acontecer. Ele não se move por circunstâncias. Ele se move por aliança. A Bíblia diz que Jesus passando, decidiu. Entenda a aliança de Deus. Decidiu passar em Samaria. Samaria não era um lugar ao ponto de vista dos israelitas. Samaria era um lugar de encontro, de transformação, de mudança. Samaria era um lugar de reviravolta. Ele diz que Jesus chegou naquele lugar, transformou a vida daquela mulher. E no final de tudo, ela já não era mais ela. Porque a Bíblia vem dizer que Ele veio para os filhos perdidos da casa. Se Ele não fosse a Samaria, mulher samaritana não seria o motivo da cruz. Deus se importa com você. Vou deixar aqui 2 pontos rápidos para encerrar. Como Deus cuida de nós. Deus cuida do teu bem-estar espiritual. Deus cuida do teu bem-estar espiritual. Deus não veio, não foi crucificado somente para te conceder, ou seja, a salvação. Deus veio para te conceder relacionamento. Deus veio restaurar a tua aproximação com Ele. Como é que Deus cuida de nós? Deus intercede por nós. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, o próprio Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naquele dia que você não quer orar, você não tem vontade, mas quando Deus conta, porque o Espírito ora por você. Você não sabe orar, porque diante do problema você vai contar o teu problema para Deus, e Deus não veio ouvir teu problema, Deus veio resolver. O Espírito de Deus intercede por nós. Como é que Deus cuida de nós? Ele cuida suprindo as nossas necessidades.
Eu não trabalho, mas no dia a seguir já veio o irmão que me deu pão. Deus supre. Como é que Deus cuida de você? Ele cuida do teu bem-estar emocional. Porque o Espírito de Deus vive dentro de você. Num dia você está abatido, num dia você está amargurado, mas no outro dia você já se levanta. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a alegria vem pela manhã. Eu quero convidar a igreja, meu tempo é curto. Ok, achei que o sinal fosse para fechar. Deus cuida do teu bem-estar emocional. Muitas mulheres vivem com medo. Muitas mulheres vivem preocupadas. Homens também, mas eu quero falar para essa geração de mulheres. Você tem medo de não casar, você tem medo de não ter filho, você tem medo de não sair-se bem no meio das amigas que estão bem. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus entrou na tua vida, a primeira missão não foi te colocar em competição, foi para te acelerar. Mas a aceleração de Deus é no tempo de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele concede dupla honra, é a aceleração de Deus. Deus cuida do teu emocional. Deus cuida da tua saúde emocional. Ele consola, Salmos disse, Ele consola os quebrantados de coração. Porque Ele se preocupa com você. É impossível lançar um iPhone, deixar no mercado e não cuidar das peças e não ver os aplicativos. É impossível. Quando Ele cria, na criação tem provisão, na criação tem salvação, na criação tem cobertura, na criação tem promessa, na criação tem aliança. Por isso é que você precisa entender que quando Jesus na cruz gritou, está consumado, Ele está consumado a minha vontade na tua vida. Não se turbe o teu coração. Vou usar o nosso português daqui da banda. Não segue bala. A influência da internet não segue bala. A irmã que casou não segue. As bênçãos que a irmã do coro recebeu, não deseje. O mínimo que você pode fazer é celebrar, mas não siga bala. Quem apressa o propósito de Deus, apressa o percurso que te alinha para viver o propósito. E quem quebra percurso não tem estrutura para suportar a promessa. Talvez você pense que nada está acontecendo. Talvez você pense que Deus se esqueceu de você. Eu também pensei assim quando perdi a minha filha. Talvez você esteja a se questionar: por que não acontece contigo? Deixa eu te dizer, até no suposto silêncio que o mundo diz que Deus fica, Deus está a operar. Porque a Bíblia vem dizer que todas as coisas cooperam para o bem. E quando a palavra nos diz todas as coisas, a palavra está a dizer: o teu choro coopera, a tua dor coopera, a tua amargura coopera, essa frustração coopera. O marido que saiu ainda não voltou, está a cooperar para o teu bem. Deus não desperdiça testemunhos. Quando você está em Cristo, você precisa entender que você não vive problemas. Você vive circunstâncias. Eu tenho dito em todo lugar que eu passo: quando você aprender a enxergar o problema como uma oportunidade, o diabo não vai brincar com a tua mente.
Porque há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E todas as coisas estão a cooperar para a tua maturidade, para o teu alinhamento, para o teu relacionamento, para o teu aperfeiçoamento, para o teu testemunho. Deus se importa contigo mesmo quando você perde um negócio. Deus se importa contigo mesmo depois do teu marido sair de casa. Deus se importou comigo mesmo depois de ter perdido uma filha. Deus se importou comigo de tal maneira. Deus se importa contigo. Deus se importa contigo mesmo apesar da dor. A Bíblia diz que Lázaro havia morrido. Já haviam passado 4 dias. E as irmãs de Lázaro correram para Jesus. Quem olha para essa palavra vai pensar que Jesus ignorou. Como é possível, Lázaro, a quem tu amaste, não largas tudo para ir ter? Jesus não se move no nível da nossa ansiedade. Jesus não se move conosco no nível da tua inquietação. Por isso é que Ele está dizendo: lançai sobre mim. Jesus sabia que ressuscitar a Lázaro era parte da missão. E entenda, muitos dizem que Jesus chorou, tem emoções. Nossa, deixa eu te dizer que Jesus estava a lamentar o facto daquilo que a morte faz no homem. Oh morte, oh morte. Marta e Maria correram atrás de Jesus, mas Jesus não correu atrás do problema. Porque Deus não pode abrir portas aonde a inquietação está inclinada no problema. Quando a tua paz. Por isso é que você precisa de entender que tudo coopera para o teu bem. Tudo coopera para o teu alinhamento. Tudo coopera para o teu posicionamento em Cristo. Nenhum fardo é pesado demais que Cristo não pode suportar. Nenhum fardo é grande o suficiente que Cristo não pode anular. Nenhum problema é grande o suficiente que não se prostra aos pés de Jesus. Todo joelho se dobrará. E toda língua vai confessar. Porque não há problema que Ele não resolve. Agora você precisa de entender. Deus resolveu, mas talvez não resolveu como você queria. Aí é outra parte dele. E quando Ele faz assim é melhor obedecer. Porque Ele é especialista em nos trair. Você conta com A. Ele vai tirar a última letra do alfabeto para te surpreender. Z. Porque Ele não veio cumprir a nossa vontade. Ele veio cumprir a vontade dEle para nós. E a Bíblia vem dizer que a vontade dEle é perfeita. É agradável. E não ficou no agradável. Ele ainda fez questão de nos dar a boa. Deus se importa contigo. Jesus, nos últimos minutos para ser crucificado, vieram os soldados. Pedro, no meio da ira, cortou a orelha. Jesus disse: não, até os que me crucificarem, eu me importo com eles. Orelha cortada é orelha restituída, porque eu me importo até com os meus acusadores. Entenda, o propósito de Deus na tua vida é maior do que a circunstância que você vive hoje. O grande problema é que nós queremos olhar para a circunstância e esquecemos que Deus está acima disso. Aprenda a olhar na medida da cruz do que na medida da terra. O cuidado de Deus é completo. O cuidado de Deus abrange todas as áreas da nossa vida. Abrange a tua família, abrange a tua carreira,
abrange os teus filhos, abrange a tua empresa, abrange as tuas finanças. O cuidado de Deus abrange todas as coisas, todas as áreas. O problema é que nós colocamos expectativas em Deus no casamento, mas não olhamos para o livramento. Deus se importa com você. E eu quero te convidar a se levantar para começar a se importar também com Deus. Nenhum problema é complexo demais que Ele não pode resolver. Lançai sobre mim um convite. Lançai sobre mim é um chamado. Lançai sobre mim é um conselho. Lançai sobre mim é um cuidado também. Deus quer cuidar de ti. Aí onde você está, levanta a tua mão e declare após mim: meu Pai. Declare mais alto: meu Pai, obrigada pelo teu cuidado e o teu amor infalível na minha vida, em nome de Jesus. Senhor Jesus, lanço sobre ti todos os meus fardos e assuma o controle sobre a minha vida. Meu Pai, cure todas as áreas quebrantadas na minha vida e restaure a minha alegria. Meu Pai, cure todas as áreas quebrantadas da minha vida e restaure a minha alegria. Senhor Jesus, supra as minhas necessidades e abra caminhos aonde não há caminho. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra caminhos na tua vida, que o Senhor coloque os teus olhos somente nele, que a tua aflição, a tua inquietação seja lançada somente em Jesus. Que enquanto você caminha na presença de Deus, Ele possa te responder, Ele possa te suprir, em nome de Jesus. La